A primeira foto é no modo manual. Então eu vou colocar aqui na rodinha seletora e vou fazer os ajustes de fotometria. Então eu vou colocar abertura 5,6 e eu vou chegar na velocidade 160. Viu quanto tempo demorou? Agora no modo AV, eu também quero abertura 5,6. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a rodinha seletora no AV, 5,6 aqui no botão, clique. Viu só como no modo manual demora muito mais do que no AV? E é por isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui por que você está perdendo o timing das suas fotos. Eu sou Paulo Emura, fotógrafo profissional e professor de fotografia há quase 30 anos, e aqui no meu canal você aprende fotografia de um jeito simples e na prática. Confia no tio. Falar é fácil, né? Mas eu vou te provar. Dá uma olhada aqui nas informações do arquivo RAW. Você vai poder observar que você tem essas configurações. O resultado visual é exatamente igual. Depois de quase 30 anos fotografando, eu descobri uma coisa. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que a cena precisa. E hoje eu vou te mostrar exatamente quando eu uso o modo manual e quando eu uso o AV. E eu vou tirar essa sua dúvida de uma vez por todas com 3 perguntas. E não importa se a sua câmera é Canon, Nikon, Sony, tanto faz, porque o princípio é o mesmo e é o que eu sempre falo aqui no vídeo. Nós temos que entender os conceitos das coisas. Então fica até o final para você entender exatamente o que está acontecendo quando a gente usa o modo AV. E para você continuar recebendo conteúdos assim, já se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificações para você ser avisado toda semana. Antes de te falar das 3 perguntas, eu preciso te relembrar os fundamentos da fotometria. O famoso triângulo da exposição é controlado pelos comandos da câmera quando ela está no modo manual. E se você ainda tiver com alguma dúvida sobre essa questão da fotometria, eu tenho um vídeo completão aqui embaixo na descrição. E o que nós fazemos com esse controle desses comandos é que traz a iluminação correta para a nossa câmera, ou seja, a medição da luz. Porém, a gente também afeta a estética da nossa fotografia. Muitas vezes a gente acaba perdendo uma cena porque a gente fica aqui, ó, nas rodinhas da câmera igual louco, e aí o tal momento decisivo que o Bresson tanto fala já foi. E eu sempre ouço essa pergunta quando eu estou dando aula presencial aqui. Mas como resolver isso? Então eu preciso ser um ninja dos dedos rápidos? Na verdade, a gente tem que usar todas as ferramentas que a nossa câmera nos oferece. Para poder fazer aquelas 3 perguntas, antes eu vou te dizer quando eu uso o modo manual e o modo automático. No modo manual, 3 situações. A primeira, quando a luz está totalmente controlada, como é o caso aqui do estúdio com a Cleide. Então, eu já fiz a luz, já montei, não vai mudar durante a sessão, então você está lá num ensaio que você fez uma luz e é uma grávida, por exemplo, e você vai seguir com essa luz, não vai ter alterações, e aí mesmo que você mude a cor do fundo e tudo, mas a luz está lá, a mesma, você usa o modo manual, porque está tudo constante. A segunda ocasião é quando eu preciso da consistência visual absoluta, ou seja, quando cada foto precisa ter exatamente a mesma exposição. E isso não importa se é num ensaio comercial, corporativo, gestante, enfim. O que importa é a consistência visual. A terceira situação é quando o fotômetro se confunde todo. Então, uma cena clara demais, uma cena escura demais, um ambiente de neve, por exemplo, enfim, situações de luz extremas e de contrastes altíssimos. E se você conseguir chegar no ponto de entender quando essas situações vão fazer com que o seu fotômetro fale, aí você já está se separando de quem simplesmente deixa a câmera decidir a fotometria e de quem sabe o que está fazendo. Já no modo de prioridade de abertura ou AV, eu também vou te falar 3 situações que eu uso sem pensar. A primeira situação é quando a luz varia o tempo todo. Em geral, você vai encontrar isso em eventos. Por quê? Você não tem tempo de ficar mexendo aqui nas rodinhas da câmera e as cenas vão acontecendo. Então, o modo de prioridade de abertura, o AV, vai resolver a tua vida, porque você só decide a abertura e aí o resto a câmera faz por você. E isso é uma super dica que eu sempre falo para os meus alunos que estão querendo começar a trabalhar com evento. Porém, para eventos, eu tenho uma super dica que vai te ajudar pra caramba, segura aí. A segunda situação é quando a sua prioridade estética é a abertura, ou para fazer algo bem desfocado, ou para ter foco total em toda a sua profundidade de campo. E aí você coloca no AV e ela decide o obturador, quem sabe até o ISO. E aí você tem liberdade criativa para continuar fazendo o seu trabalho de composição e tudo se resolve muito rapidamente sem perder
o momento da foto. A terceira situação é quando o momento é instantâneo, seja um casamento, seja uma paisagem, uma ave que está passando rápido, um animal, enfim, uma criança correndo, não importa. Eu sei que eu não posso perder aquele momento. Então eu coloco no modo AV, coloco no ISO automático e aí eu só penso na composição e fazer o meu trabalho criativo visual. E vamos combinar que essa é a função do fotógrafo. Nossa função não é ficar apertando um monte de botões aqui. Nós somos criadores de imagem. Então presta bastante atenção. Mexer na câmera não faz de você fotógrafo. E eu não posso deixar que o manuseio da câmera seja um freio para nossa criatividade. Você tem que se fazer 3 perguntas antes de começar qualquer ensaio, e não é pergunta sobre técnica, e sim sobre o resultado visual que você quer no final das contas. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: que estética eu quero nessa foto? Você quer um fundo totalmente desfocado? Você quer uma cena mais dramática? Você quer uma luz mais homogênea? Ou você quer algo mais orgânico, natural e que você possa capturar o momento como ele é? Se a sua resposta for a minha estética precisa de controle absoluto, é modo manual. Se você quer uma coisa mais fluida, então é o modo AV. A segunda pergunta é: cada foto dessa sessão precisa ter exatamente a mesma exposição, ou eu posso aceitar pequenas variações entre um clique e outro? Se você precisa de consistência total, é o modo manual. Se você pode ter uma certa adaptação e fluidez, aí é o modo AV. A terceira pergunta que você tem que se fazer é se essa foto é sobre perfeição técnica ou se é sobre o momento. Se você está fotografando um produto, por exemplo, no estúdio, numa situação controlada, mas você precisa de uma consistência visual realmente impecável, afinal de contas é um trabalho comercial, ou se você está fotografando na rua, uma coisa mais descontraída, um ensaio pessoal, que o que vale é o momento, que não volta mais. Se a sua resposta é perfeição técnica, é modo manual. Se a sua resposta é momento, então não tem o que pensar, é AV. Me diz aqui, qual dessas 3 perguntas você nunca se fez? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada uma delas. Lembra que eu te prometi uma dica para fotografar evento? E olha, ela até vai parecer contraditória com tudo que eu falei aqui, mas calma que eu vou te explicar. Eu falei aqui o tempo todo que evento, as situações estão mudando muito rápido e aí não perder o momento é a coisa mais importante. Se você chegar no local, e eu sempre aconselho a chegar antes por conta disso, e entender que a condição de luz é constante, e veja bem, só vai funcionar essa dica se for constante. Você vai mapear o lugar, entender todos os lugares que você vai poder circular nesse evento e vai fazer uma fotometria que atenda à sua expectativa estética. Você fazendo isso no modo manual, você não precisa mais ficar mexendo nos comandos da câmera. É basicamente se preocupar em fotografar. E essa dica vale ou não vale um like aqui no vídeo e até mesmo você clicar no botão de hype aí se você tiver no celular. E deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Não adianta nada dominar a técnica se na hora de cobrar você fica chutando seus preços. Foi para resolver isso que eu escrevi meu livro aqui, ó, Posso Viver de Fotografia? Com ele você vai precificar com confiança, identificar o cliente certo e construir uma carreira que vai sustentar a sua vida. Não só financeiramente, mas com qualidade de vida. Porque viver de fotografia não é só fazer foto bonita, é saber o valor daquilo que você faz. O link do livro está aqui na descrição, ou o QR Code na tela. Confia no tio. E mesmo sabendo usar o modo manual ou AV muito bem, tem muito fotógrafo que erra e erra feio na hora de escolher o método que a câmera vai usar para fotometrar a cena. No próximo vídeo eu vou te explicar os 3 métodos de fotometria que vem com a sua câmera que vão influenciar diretamente no resultado da sua foto. Para não perder, confere se você já está inscrito e se o sininho está ativado. Bora pro próximo?